quadro Visão de Especialista de hoje, o tópico é expressões faciais. E o convidado é o professor Vinícius Borges. Vinícius, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. E conta pra gente como é que a gente faz para diferenciar um sorriso verdadeiro de um sorriso falso, um sorriso fingido. Bom, Arthur, a diferença principal está no movimento de alguns músculos. No sorriso verdadeiro, eu tenho o aparecimento dos pezinhos de galinha aqui, pela movimentação do músculo orbicularis oculi. A face está toda mais elevada, puxada para cima. No sorriso não verdadeiro, isso não acontece. É o sorriso, normalmente, da foto, em que as pessoas não querem se mostrar com as ruguinhas aqui, certo? O mais curioso é que muitas mulheres não gostam do aparecimento dos pezinhos de galinha. Eu, particularmente, gosto de verificar o aparecimento deles em outras pessoas, porque significa que a minha interação com ela está sendo verdadeiramente positiva. Que é um sorriso verdadeiro, elas estão gostando da interação com você. Isso, essa é a ideia. Perfeito. Uma pergunta que todo mundo faz. Analisando as expressões faciais, a gente consegue detectar uma mentira? Descobrir quando alguém está mentindo ou não? Bom, é importante notar que não existe uma expressão facial de mentira. O que existe são expressões faciais da emoção. E aí, quando você contrapõe o discurso com a emoção apresentada na face, aí sim pode ser detectado mentira. Mas, a princípio, não existe nenhuma expressão facial característica da mentira. Entendi. Juntando os dois pontos, seria como se alguém falasse que está muito feliz por você, mas não mostra um sorriso verdadeiro no rosto. Aí você conseguiria descobrir que é uma mentira. Perfeito. Concluiria que aquela suposta alegria reportada não seria verdadeira, porque vazou na expressão facial dela que não é. Perfeito. A pessoa, por exemplo, poderia, uma condição de surpresa. A surpresa também é outra que não é, que pode ser fingida ou não. Por exemplo, a surpresa genuína é aquela em que a duração são milésimos de segundo, ou melhor, uma fração de segundo, certo? Na surpresa não genuína, a pessoa tende a segurar a expressão na face durante mais tempo. Isso é uma surpresa falsa. A surpresa genuína é... E depois... Muito mais rápido, dependendo do estímulo que você segue. Pode vir uma alegria, se a surpresa foi boa. Pode vir uma tristeza, se a surpresa teve essa valência negativa, enfim. Perfeito. As expressões faciais são as expressões dos nossos sentimentos, do que acontece dentro da gente. No fundo, sentimentos, emoções são a mesma coisa ou tem uma diferença entre eles, professor? Tem uma diferença básica entre as duas. Apesar de, no senso comum, sentimento e emoção ser usado como sinônimos... Eu uso, que todo mundo costuma usar como sinônimos. É verdade. Qual a diferença entre elas? A diferença básica é que a emoção envolve uma resposta comportamental. Já o sentimento envolve algo mais cognitivo. É um bom jeito de diferenciar as duas pensando em amor e paixão. Claro. A paixão é algo mais volátil, mais visceral. Quando você está apaixonado por alguém, você, por exemplo, vai experimentar uma série de emoções. Alegria ao reencontrar essa pessoa, ou uma tristeza, uma raiva ao ser frustrado. Então, uma resposta comportamental a um estímulo. No sentimento, é uma experiência cognitiva. O amor, por exemplo, é algo aprendido. E você aprende a amar a pessoa a partir de várias demonstrações de comportamentos que a sociedade julga comportamentos de amar. E vale notar que o sentimento surge sempre quase depois de um episódio emocional. Essa é a ideia. Sentimento, a gente fala um pouco sobre sentimentos, sobre emoções. No fundo, qual é a função de um sentimento ou uma emoção? Por que isso evoluiu? Para que a gente tem um sentimento e uma emoção? Bom, eu vou me ater mais à emoção, Claro. Cujas respostas... A emoção ela possui uma base evolutiva mais forte do que os sentimentos. Então a ideia é o seguinte: as emoções foram talhadas ao longo da nossa evolução para que o nosso comportamento seja adaptado às demandas do ambiente, certo? Então veja bem, indivíduos, por exemplo, que tiveram mais medo
se expuseram menos a situações de risco e sobreviveram mais. O medo seria uma vantagem para você Seria evitar uma vantagem. situações de perigo. Assim como o nojo, por exemplo, né, que você evitaria situações, substâncias tóxicas, Que por poderiam exemplo. fazer mal para você. Perfeito. Então, pessoas que tiveram essas emoções podem ter passado para os seus descendentes essa mesma tendência medrosa, evitativa, né, ou de nojo. Então, as emoções são candidatas à seleção natural, assim como outras características anatômicas, fisiológicas, por exemplo. Então elas existem porque elas têm uma função. Elas colocam a gente em sociedade, facilitam a interação entre as pessoas e elas também... Bom, sim, falando rapidamente sobre cada uma delas, pelo menos as emoções básicas, qual que é a função da raiva? A função da raiva seria, por exemplo, intimidar o adversário. Quanto mais você intimida, menos conflito você entra se a intimidação for bem sucedida. No caso do nojo, como já foi dito, a função dela é evitar o contato com substâncias nocivas ou tóxicas que podem prejudicar a saúde. Quanto mais nojo eu tenho, mais eu evito esse tipo de coisa. A função da alegria, por exemplo, é possibilitar a formação e criação de vínculos, né? O ser humano é um ser social, organizado em famílias. O medo, quanto mais medo eu tenho, mais eu evito situações de perigo, de ameaça, sobrevivo mais também. E a tristeza, na minha opinião, a mais bela de todas, é aquela, talvez a mais sofrida, né, ou sofrível de se experimentar, mas ela tem uma função muito importante. Né? Quando a gente está triste, os nossos pensamentos desaceleram e os nossos pensamentos aceleram e os nossos comportamentos desaceleram. E a gente usa esse tempo para entender minimamente a perda e projetar a nossa vida no futuro, como é que vai ser sem a perda. Perfeito. Esse foi o quadro Visão de Especialista com o professor Vinícius Borges. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.